Olá, tudo bom? Sou Farid, estou aqui para conversar com você sobre Polícia Civil, português para a Polícia Civil de São Paulo. Você se prepara para a Polícia Civil do Estado de São Paulo? Já prestou concursos? Já? Como que você foi de português? Foi bem? Mais ou menos? Chegou a fazer provas da época em que a prova era elaborada exclusivamente para a Cadepol? Passou por aquela transição em 2013, quando deixou de ser a Cadepol, uma prova tão complexa, foi transferida para a VUNESP essa responsabilidade. Na época foi um chororô danado, porque acostumados a estudar de uma maneira, alguns não compreendiam que a VUNESP tinha uma pegada diferente e começou novamente aquele sofrimento. Antes você estudava português, geografia, história e só, raramente, um pouco de matemática. E depois com a VUNESP entraram os direitos, raciocínio lógico, informática, foi um sofrimento. E agora, 2020, vemos aí o crescimento de uma banca que costuma assustar um pouquinho a moçada, que é a Fundação Getúlio Vargas. Estamos nos preparando também para Getúlio Vargas. Nossa, Farid, a próxima prova vai ser Getúlio Vargas? Tudo indica que a próxima prova continua nas mãos da VUNESP, tudo indica. O problema é você se planejar apenas para estudar pela VUNESP. Por que isso é um problema? Porque pode não ser VUNESP, é só por isso, tá bom? Barro Branco, tradicionalmente VUNESP, agora é Fundação Getúlio Vargas. Algumas provas que eram da VUNESP, a Fundação Carlos Chagas, a FCC, tomou posse, tomou conta. Existe um pregão. Quem oferecer o melhor serviço pelo melhor preço, leva a prova. Se não quiserem brigar com a VUNESP fica. Mas se uma outra banca resolver brigar com a VUNESP, lá vem coisa nova. Mas não é para se desesperar, não é para entrar em crise, é para você estudar corretamente. Eu, por exemplo, tenho meu curso presencial, tá bom? Mas é só para São Paulo, específico, eu consigo conversar na hora, eu consigo. Agora, e você que estuda longe de São Paulo, você que insiste em estudar em cavernas por aí, você que insiste em estudar por YouTube com professores que não discutem com você níveis de dificuldade. O que eu estou fazendo aqui é exatamente isso: propor uma nova forma de estudar pela internet. Um curso de português real, com um professor ativo, participativo, junto a você, para poder preparar você para uma prova de português para concurso da Polícia Civil de São Paulo. Se voltar à Cadepol, estaremos preparados. Sendo VUNESP, já estamos nela. Não será VUNESP, já praticamos e sempre treinando exercícios com foco em outras provas. Isso se chama estudar. Não é para você tomar remédio porque vai mudar a banca, é para você tomar uma atitude de gente adulta, tá bom? O que eu quero dizer é o seguinte: a VUNESP, ela é uma prova tranquila, ela é mãezona, Às vezes ela complica, mas na maioria das vezes é uma prova bastante estável, bastante tranquila e previsível. Por exemplo, um assunto que é talvez o assunto mais importante de qualquer concurso: concordância verbal. A VUNESP, ela não é uma prova exatamente de regra. É claro que ela usa a regra gramatical, hein? Que fique claro. Porque senão eu vou ficar parecendo esses professores que tentam fazer você de besta, sabe? Fica colocando frase idiota, falando de coisas que você já sabe, e então a hora que ele acaba a explicação, você fala: eu aprendi. E aprendeu a mesma porcaria de sempre que não cai na prova. Eu estou conversando com um aluno que é adulto, que terá porte de arma e será responsável para garantir a aplicação da lei no país. Você é um cidadão que está disposto
a lutar pela ordem, pela honestidade, pela integridade física das pessoas, das empresas. Enfim, você será um servidor público muito especial. E para isso, você tem que estar preparado intelectualmente. Concorda comigo? Falando da concordância verbal. Então, a VUNESP, ela vai pegar regras simples de concordância e ela fica satisfeita em observar que esse candidato, ele sabe colocar um sujeito e um verbo, ele sabe escrever corretamente, ele consegue estruturar um pensamento, ele consegue entender o que está escrito na primeira e na quinta linha de um texto, tá bom? A VUNESP não é de se desesperar em questão de concordância. A Carlos Chagas também não. Já falei da FGV, estou falando da Carlos Chagas, tá bom? Porque são as bancas que mais assustam, FGV e Carlos Chagas. Foi-se o tempo que o CESP também, quantos e quantos meteram medo em você falando do CESP. Qualquer concurso é um concurso. Mas é verdade que alguns elaboram com um pouco mais de dificuldade a pergunta. Então, a Carlos Chagas, em vez de pedir a concordância verbal correta, ela diz assim, por exemplo, que não é comum na VUNESP. Marque a alternativa em que o termo grifado exigirá que o verbo seja flexionado no plural. Qual é o único termo da frase, da oração, que exige que um verbo fique no singular ou no plural? É o sujeito. Então, significa que a Carlos Chagas nada mais quer de você que não a concordância correta. Quando é que o verbo vai para o plural? Se o sujeito estiver no plural. Não é a mesma coisa? O que muda é o jeito de perguntar, tá bom? E você precisa saber isso. Verbo de ligação. Marque a alternativa em que o verbo seja diferente dos demais em relação à regência. Regência verbal nada mais é do que saber se o verbo é transitivo, intransitivo ou de ligação. Marque a alternativa em que o verbo possua uma regência diferente dos demais. Significa que todos são transitivos direto, menos um. Todos são de ligação, menos um. Todos são transitivos indiretos, menos um. Todos são intransitivos, menos um. Mas a pessoa estuda, por exemplo, que regência verbal é o uso de preposição. Vai querer ficar procurando a mesma preposição, a mesma vírgula, a mesma sei lá o quê. É apenas uma pergunta de transitividade. Como é que eu consigo chegar a esse tipo de identificação da questão? Porque eu estudei antes, eu estudei de verdade, eu estudei como um adulto. Eu sou um ser pensante, eu sou obrigado a pensar língua portuguesa lá na prova, tá bom? Esse negócio, de novo, de que português é a minha língua, eu consigo identificar os... eu acho, não funciona. Não é a menos errada, a menos certa, a mais certa, a mais ou a menos estranha. Não é assim que se estuda. Claro que é a sua língua. Então, quando é uma estruturação de mensagem, você até consegue inferir algumas coisas. Ficaria melhor se fosse assim, ficaria melhor se fosse assado. Mas se for uma questão de estrutura, de clareza da frase. Mas se for pergunta sobre ideias gramaticais, por que tem vírgula ou não tem vírgula? Qual é a ideia introduzida pela preposição com? Por que o verbo está no plural? O verbo poderia ficar no singular? Por que a preposição a e não a preposição de? Por que eu posso tirar essa vírgula? Se você não dominar essas regras, e eu digo a você, elas são simples. O volume gramatical é grande, mas trabalhar essas ideias é muito simples. Sabe quanto de português você precisa sozinho na sua casa para estudar? Sozinho, tá bom? Já assistiu a aula, não estou contando a aula, tá bom?
precisa de aula de português, tá bom? Mas agora eu vou estudar. Eu tenho alguns problemas que eu preciso resolver. O que todo aluno meu de Polícia Civil precisa saber? Então precisa conjugar verbo, conhecer os tempos verbais. Você vai dedicar 5 a 6 ou 7 minutos de conjugação verbal. Conhecer os tempos verbais. Estude 1 ou 2 tempos naquele dia e esqueça. Quando a prova quiser saber para que serve o pretérito mais que perfeito composto do indicativo, nada disso. É um nome, depois que você já viu 5 vezes, você fala, é essa porcaria que a prova está pedindo, tá bom? No presencial, nas primeiras aulas, tem algumas brincadeiras que já são viciadas. Eu gosto de brincar com eles, né, de representar, pega um para Cristo, eu vejo que o cara está todo cagão, eu já pego aquele para Cristo, sabe? Que escorrendo o suor, assim, que só de olhar já dá medo. Uns me olham e falam, Farid! Outros me olham, Farid. Eu sou o Farid, sou professor de português, tá bom? Eu às vezes me assusto também quando eu passo em frente do espelho, mas a natureza me fez assim, paciência. Eu gosto de pegar aquele para Cristo, porque quando eu pego para Cristo, ou o cara fica ou ele não fica, sabe? Porque não é possível que um candidato à Polícia Civil de São Paulo fique com pudores de encarar uma situação, sabe, de saia justa, ficar com medo de ter que encarar um bandido na delegacia, não saber o que falar na presença de um delegado, nada disso. Eu olho pro cara, tá se cagando de medo. Fulano, brincando de prova oral com ele. Fulano, você fez uma hora, sua avaliação é top, a sua prova na VUNESP é maravilhosa, agora estamos na prova oral, tá bom? Eu quero você na polícia, responda para mim uma questão muito simples. Conjugue para mim o verbo chorar no pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Brincadeira antiga que eu faço com a classe, tá bom? É claro que o cara já chora de uma vez se estiver começando a estudar. Porque pretérito mais que perfeito composto do indicativo, embora tenha um nome feio, é uma forma verbal de altíssima incidência na VUNESP e muito comum nas provas orais da Cadepol. Nada mais é do que colocar o verbo tinha ou o verbo havia, mais o particípio falado, cantado, bebido, chorado de um verbo. Se eu fosse o delegado, qual é o verbo que eu pediria? Pretérito mais que perfeito composto do verbo chorar no modo indicativo. Eu tinha chorado. Olha que respostinha mais sem vergonha. Eu tinha chorado ou eu havia chorado. Tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhas, eles tinham chorado. É difícil? Claro que não. É chato. O saco é que isso é chato. Mas você não pode ir para a prova sabendo que a VUNESP gosta de um tempo composto, sabendo que a banca gosta de um tempo composto, e você só fica, é a minha língua, mas a hora que a prova te pede o nome, o mijo desce pelas calças. Não pode. Existe um milagre que se chama estudar. Conhece? E eu quero que você, assistindo uma boa aula de português comigo, tá? Desculpa aí, porque a gente vê cada coisa por aí, viu? Quem sou eu? Alguém diz assim, quem é você na fila do pão? Já comentei isso uma vez, vou comentar de novo. Quem sou eu na fila do pão? Eu sou aquele cara que quando você me vir na fila do pão, você vai falar assim, se o Farid está comprando pão aqui, eu também compro, tá bom? Eu sou o professor de português que mais aprova candidatos para a Polícia Civil de São Paulo. Sabe que são mais de 4.000 policiais? Eu não saio na rua sem encontrar um policial. Ontem, chegando na minha sala de aula, 2 da 77, aí, mestrão, saiu lá de dentro do restaurante para me cumprimentar. 77 na Santa Cecília. Um aluno meu, outra... Farid, bem que você falou, eu fui lá na 8ª, não sei o quê. Eu estou estudando para ser polícia. Eu estou estudando com o Farid. O Faridão, manda um abraço para ele. Em cada delegacia que você entra, tem um aluno meu. Você quer estar nessa delegacia, mas do lado de fora da grade? Quer? Então vem estudar comigo. Estude de verdade.
Eu sou o único professor de português que aprovou mais de 4.000 candidatos para a Polícia Civil, que hoje não são mais candidatos, são policiais. Procure nas minhas redes sociais os depoimentos, vai em delegacia perguntar, vai. Eu quero que você estude comigo e aprenda português definitivo. Agora, se vai ser a Cadepol, se vai ser VUNESP, a gente espera. VUNESP prova preambular, aquela prova do X, né? 5 alternativas, e a prova escrita e a prova oral elaboradas pela Cadepol. Redação para a segunda fase, segunda e terceira fase, deu branco agora? Redação é segunda fase, né? Segunda fase é redação. Aí o cara vai estudar redação cadê meu celular? Tá aqui com a carteira, mas só de conta que é o celular. O cara vai dar aula de redação para a classe, ele fica filmando assim, fazendo, mostrando aquele bando de aluno que nem é dele, é contratado por cursinho fuleiro, porque o professor ele é de redação, mas ele é um youtuber de redação. E a prova só quer saber uma coisa de você. Ela não quer saber o que você fez nas suas férias em Jandira, tá bom? A prova não quer saber como foi o seu primeiro beijo aos 12 anos de idade. Fale sobre a água no planeta. A prova de português é conjugue o verbo abolir no presente de indicativo. A prova de português é conjugue o verbo colorir no presente de indicativo. A prova é conjugue o verbo, como é que foi de 2013, 2014? Me lembre aí. O verbo foi abolir. Foi abolir. Conjugue o verbo abolir. Quem estava na aula assistiu. Depois, agora, recentemente, em 2018, foi o verbo falir. Tá bom? É isso que a prova quer. A prova não quer redação meias férias. Aí o animal vai dar aula de redação, celularzão filmando aquela classe. Porque em 1972, quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai flagrou a minha mãe carpindo a roça. A prova não quer saber isso de você, animal. A prova quer saber os princípios da criminologia, a prova quer que você conjugue um verbo, a prova quer que você faça colocação pronominal, a prova quer que você copie as frases que aceitam o acento indicativo de crase. Isso é conhecimento, é gramática específica para a prova escrita. A Cadepol é assim. Tem uma gramática de 400 páginas, ela abre a gramática e fala, nós vamos perguntar isso. E pronto, cai lá na prova. Qual é o coletivo de fogos de artifício? Girândola. Está lá no nosso material de estudo. Comigo, você tem o material de estudo, tem o e-book, tem os coletivos. Você vai lá e tem isso escrito lá. Tá bom? Qual é o coletivo de nuvem? Coletivo de nuvem é gafanhoto. Não! O coletivo de gafanhoto é nuvem, tá bom? Mas você não inverta as histórias. Quando tem um bando de gafanhoto, eu tenho uma nuvem de gafanhotos. Mas quando eu tenho um monte de nuvem, sabe aquela nuvem densa, pesada, de leste a oeste, de norte a sul? Qual é o coletivo daquilo? Aquilo é um nimbus, aquilo é um cúmulos, tá bom? É o coletivo de nuvens. Qual é o feminino de elefante? Qual é o feminino de elefante? Você sabe? Elefanta e não elefoa. Elefoa não existe. São informações que caem entre nós. Eu concordo com você. Você deve estar pensando assim, nossa, quanta informação inútil. Inútil não. Graças a ela você vai dar tiro, tá bom? Graças a ela você vai ser policial da Polícia Civil que tanto você quer. Eu concordo que a prova poderia ser mais seletiva. Estou falando da Cadepol, a VUNESP ela é mais abrangente. A Cadepol ela é muito chata, ela é muito crica. O delegado é aquele cara da lei, sabe? O cara quadradinho ali, pau é pau, pedra é pedra. Não é para ficar fazendo conjecturas. Ele quer saber o que é um sujeito simples, o que é um sujeito composto, quais são as vozes verbais, dê um exemplo, tá bom? Está falando de coletivo de fogos de artifício. Coletivo de fogos de artifício caiu no ano em que, no Rio de Janeiro, né, no último ano em que os fogos estavam na praia de Copacabana, houve acidente. Eu não lembro se morreu gente, se machucou muita gente. Houve um acidente e, a partir do ano seguinte, a girândola foi montada a 100 metros ali da praia, tá bom? Aí, sim, girândola, sim, a balsa em que tem
os morteiros, né, os lançadores de fogos de artifício, girando, é coletivo de armas, de fogos, de foguetes. Certamente o delegado viu aquela notícia, eu já tinha passado em sala de aula, os aprovados contam isso, tá bom? E o delegado pergunta qual é o coletivo de fogos de artifício. 2, 3 dias depois da notícia sobre a girândola ser montada a 100 metros da praia, de novo, não desce, girândola, dá vontade, não desce todo o mijo. Não é legal isso? Estude comigo, o meu compromisso é com você. Eu não quero 4.000 alunos, eu quero 10.000 nos próximos 4, 5 anos, porque está prometendo para mais de 1.000 agora, de 1.000 em 1.000, logo, logo chega a 8, 10.000. Tem muita gente que é só eu falar, bate nele, ele me ofendeu, ficaria assim de policial para me defender, viu? Seja você também. Quer aprender alguma coisa legalzinha, alguma coisa interessante? Acho que convém uma coisinha legal? Preciso conversar com a minha equipe aqui, porque eles controlam o meu horário, eles controlam a minha refeição, os meus carboidratos, tá bom? Nós somos de carne e osso, sabia? Eu estou aqui falando. Estou parecendo esses delegados que adoram só falar do filho, do cabelo, né? Então, filho meu já tem quase 30 anos, cabelo eu não preciso mais me preocupar. Você não está vendo, minha bermuda está toda rasgada por causa do meu cachorro, o Norman, né? Um dia o Norman aparece comigo nas filmagens aí. Mas você está aqui para quê? Pela minha inteligência, claro. Então fique com ela. Tem um que. Esse que, ele se chama conjunção integrante. Outras palavras podem assumir o valor desse que. O que, conjunção integrante, ele é mais querido pela CADEPOL que pela VUNESP. Esse que, conjunção integrante, quando cai na VUNESP, ele cai, mas como assunto da questão é mais raro, tá bom? Ele cai em outras alternativas para poder criar a situação, para você poder escolher o que aprova. A prova vai pedir uma análise da palavra que, e entre elas ela põe a condição integrante, mas como não sendo a resposta que ela espera. O que pode ser várias coisas, pode ser preposição, pode ser pronome relativo, o que pronome relativo com o valor do qual, o homem que fugiu, o homem o qual fugiu. Esse que pronome relativo ele tem uma incidência muito maior que a da condição integrante. Mas ela quer o pronome relativo como resposta e põe em outras alternativas a conjunção que, para poder dar uma embolada no meio de campo, né? Mas não seria a resposta. A VUNESP não é muito chegada da condição integrante. Eu não disse que ela não cai, eu nem tenho autorização para isso, nem autoridade para isso, tá bom? O que acontece é que eu trabalho com VUNESP e a gente sabe, a gente tem noção da incidência de conteúdos na prova. Pronome relativo, ele é muito mais importante que uma condição integrante. E daí, poucos estudam a condição integrante. Então, se a VUNESP usar uma condição na pergunta, já não vai saber trabalhar com ela. Se a prova vier pela CADEPOL, a CADEPOL adora a condição integrante. Você vai esperar sair o edital para aprender? Você vai esperar... o Dória falou que dia 16 de dezembro vai dar posse. Tomara, porque já passou da hora de dar posse aos novos policiais, tá bom? Passou da hora. Mas você vai ficar esperando o Dória? Você vai ficar esperando um novo governador daqui 2 anos? Você vai ficar esperando se a prefeitura vai apoiar essa decisão? Pelo amor de Deus. Concurseiro não espera. Concurseiro se prepara, tá bom? Eu não sou vendedor, eu sou professor. Faço questão de falar isso, porque brasileiro tem pudor de falar de dinheiro, tá bom? O meu compromisso é, quanto mais gente entra na Polícia Civil estudando comigo, mais procurado eu sou, melhor avaliado eu sou. E é isso que eu quero, tá bom? Eu não quero ficar comprando roupa bonitinha e depois ficar falando com aquele sotaque porque eu sou especialista em VUNESP, mas nem sabe o que significa VUNESP, tá bom? VUNESP. VUNESP, não é com SH. VUNESP, tá bom? É sem H. VUNESP. Ok? Fundação para o Vestibular da Unesp. Então estuda,
com quem sabe o que está falando. O que? Conjunção integrante. Ele tem que ter valor de alguma coisa. O que, conjunção integrante? Ele é alguma coisa. Ele é regido por uma palavra que vem na oração anterior a ele. Esse que vai aparecer assim: todos imaginam que houve falha. A prova grifa esse que houve falha, ou grifa só o que, tá bom? A prova quer saber que é esse, ou que oração é essa que houve falha. Esse que, ele é regido por uma oração, por um verbo que vem antes dele. Risque e separe este que. Pode ser que este que comece a oração. Que tudo ocorra bem, eu espero. Eu tenho o verbo esperar, eu tenho o verbo ocorrer, o advérbio bem está ligado ao ocorre, então separe os dois verbos, separe as duas orações. Este que vai estar ligado ao verbo da outra oração. Então, o primeiro que está ligado ao imaginam, o que está ligado ao espera. Quer ver só? Quem imagina, imagina alguma coisa. Quem espera, espera alguma coisa. Esse que tem valor de alguma coisa, ele se chama conjunção integrante. Professores rasos, professores que não estão preocupados com a sua aprovação, se ele vai te ensinar assim, esse que tem valor de isso. Eu sei que você aprendeu assim. Todos imaginam isso. Eu espero isso. Só que aí a prova diz assim, você pega uma prova tipo CESP, ou pega uma prova chata como a FGV, pega uma prova crica como a CADEPOL. Elas dizem assim, só para te cutucar. A palavra que pode ser substituída pelo pronome isso, preservando a clareza e a correção gramatical. Muito bem. Todos imaginam isso. O que é que todos imaginam? Que houve falha. Se você tirar esse que houve falha e coloca o isso no lugar, você preservou a clareza? Você sabe o que é que todos imaginam? Não. Você sumiu com a informação. Você não está satisfeito com isso? Para que serve o pronome isso? O pronome isso, ele retoma uma informação que já foi citada. É para isso que serve o pronome isso. Ele retoma algo que já foi citado na frase. Tá bom? É um pronome de coesão. Quando o autor do texto fala isso, ele se refere a alguma coisa que já foi citada na frase. Essa informação que houve falha é uma informação que está sendo retomada, ela já apareceu antes, ou é uma informação nova? Ora, todos imaginam. Até aqui já tinha aparecido o que todos imaginam? Não. Que houve falha é uma informação nova. Então é claro que eu não posso substituir pelo pronome isso. Você sabe que essa aula eu já fiz umas 4, 5. Tem gente que fica, eu não acredito. Por isso que eu escolhi novamente falar do pronome isso. Mas agora, olhando especialmente para a banca da CADEPOL. Porque a banca da CADEPOL, ela é crica. Ela sabe que você estudou de um jeito e vai na carne naquilo que você estudou. Eu espero isso. Que tudo ocorra bem. Volta aqui no verbo esperar. Eu espero. Já apareceu o que eu espero? Ou eu ainda vou anunciar isso? Apareceu escrito antes, mas a ideia, eu espero, né? Já apareceu o que eu espero? Já apareceu a ideia? Não. Então eu não posso tirar esse que tudo ocorra e substitua por isso. Isso aqui é uma bobagem. A condição integrante não tem valor de isso. Ela tem valor de alguma coisa, porque a função dela é introduzir ou um sujeito de um verbo que
você case é importante. Alguma coisa é importante. Que você case é o sujeito, tá bom? A conjunção integrante sempre introduz uma ideia de substantivo, por isso que é importante saber alguma coisa. Marca alternativa em que a oração tenha valor de substantivo. Para ter valor de substantivo essa oração, ela tem que ter uma conjunção integrante. Quando a prova grifa uma conjunção integrante, ou ela quer saber se é uma conjunção integrante, ou a ideia que ela introduz. Toda conjunção integrante esconde uma ideia de substantivo, tá bom? Que você case é importante. Alguma coisa é importante? Que você case é o sujeito. Pode ser, por exemplo, o objeto direto. O objeto direto é alguma coisa. O sujeito todos imaginam. Quem imagina, imagina alguma coisa. Que ouve, fale, agora é o objeto direto do imaginam. O mais importante é você saber que o que introduz uma informação com valor de substantivo, tá bom? Isso é importante saber. E ele não pode ser trocado por isso. Porque isso é uma informação que já foi citada e a oração introduzida pelo que é uma informação nova no seu texto. Estude corretamente, estude bem. Eu tenho meu curso presencial, eu estudaria por esse curso, tá bom? Tem as aulas das orações subordinadas substantivas, que são as orações introduzidas pela conjunção integrante e que não é só o que, pode ser o se, o quando, o onde, o porquê, tá bom? Tudo isso a gente estuda. Por quê? Porque se vier a VUNESP, oba! Mas se não é a VUNESP, também oba! Porque os meus alunos já estão à frente de outros que insistem em ficar em Caverna do Dragão, que insistem com YouTube raso, que insistem com professores que adoram dar aula de óculos escuros para esconder a olheira, porque vai saber o que andou fazendo por aí, e que sequer sabem onde fica o estado de São Paulo. Depois resolve fazer um aulão, traz um de Minas, nada contra Minas, nada contra o Rio, mas esse negócio que eu sou especialista em VUNESP já encheu o saco, tá bom? Curta os meus vídeos e veja que a gente tem muito a conversar. E quem sabe eu tenha a sorte, mas você também tem essa sorte de nos encontrarmos no nosso curso completo Português Online, de olho no concurso da Polícia Civil de São Paulo. Obrigado.